Olá, mamãe e papai, você que me acompanha aqui nas redes sociais. Hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre cama compartilhada. Para quem não sabe, quem ainda não acompanhou lá no feed, essas semanas as postagens foram com esse tema. Lá eu falei um pouquinho sobre as vantagens, as desvantagens, né? Qual é a expectativa e a realidade dos papais em relação a esse método. Bom, então vou falar aqui de maneira bem prática e objetiva com vocês. Para quem não sabe, a cama compartilhada é um método, né? É um método onde os papais ou as mamães compartilham aí da cama com os filhos. Esse método ele é muito utilizado e muitas das vezes até indicado para papais que precisam ter uma rotina um pouco mais tranquila, que buscam uma rotina mais simples e fácil para atender às necessidades. É um método que deve ser avaliado por cada família, por cada papai e mamãe, se ele vai atender, quais são as vantagens e as desvantagens, então avaliar direitinho antes de começar a praticar esse método. O método cama compartilhada, ele é contraindicado principalmente nos primeiros meses de vida do bebê por questão de risco, né, de sufocamento e até casos de morte súbita. O método cama compartilhada, ele divide muitas opiniões, na verdade. Então, existem várias pessoas contra, várias pessoas a favor. E aí, como sempre eu falo aqui, dentro da maternidade, para mim, nada tem regra. Isso precisa ser realmente avaliado por cada papai e cada mamãe, dentro das vantagens e desvantagens, como eu falei, do que esse método vai trazer ao bem-estar da sua família, principalmente ao bem-estar emocional dessa mamãe. Então, dentro das vantagens, né, da cama compartilhada, tá a facilitação da rotina, o quanto a cama compartilhada otimiza a rotina para alguns pais. Quando o bebê é pequeno, muitas vezes o bebê evacua diversas vezes à noite, então precisa sempre estar levantando, precisa trocar esse bebê. Então, se tudo tá longe, isso dificulta. Para amamentar, principalmente a mamãe que está em aleitamento materno exclusivo, precisa ser a mamãe para levantar, então ela também precisa deslocar. O bebê muitas das vezes dá uns chorinhos, umas ranhetadinhas e volta a dormir. E essa mãe pode ficar mais preocupada e ter que levantar para ir até lá verificar, né, se tá tudo certo. Ou seja, os pais, o que eu percebo é que os pais conseguem, né, lidar com essa situação durante um período. Quando essa mãe volta a trabalhar, essa rotina começa a ser mais cansativa. Por quê? Porque a mãe não tem aquele tempo de dar uma descansada. Por mais que a mãe às vezes não durma de manhã, ela também não está sendo tão demandada. E quando volta a trabalhar, essa demanda aí fica um pouco mais apertada, vamos dizer assim. A mãe se sente mais cansada. Chega à noite, a mãe tem uma necessidade de dormir e descansar muito maior. Então, esses pontos são alguns pontos de vantagem, né? O bebê já tá ali próximo, já tá na cama, então tem muitas mães que amamentam deitada na cama, então só dá o peito pra criança ali, isso já ajuda. No caso de às vezes ter que trocar, deixa as coisas da troca ali, já troca ali na cama mesmo. O bebê dorme melhor muitas das vezes no meio do pai e da mãe, porque o bebê se sente seguro, o bebê tá com o cheiro ali deles, né, que traz essa segurança para ele próximo. Então, esses são alguns fatores que influenciam aí. Quais são as desvantagens, né? As desvantagens é que muitas das vezes dormir com a criança no meio do casal, alguns casais não se adaptam, não é tão simples assim, não é tão fácil, né? Não é tão gostoso, porque tem a parte gostosa assim de dormir com os filhos na cama, mas muitas vezes, conforme eles vão crescendo, principalmente é chute, é cotovelada, eles atravessam na cama e os pais estão quase caindo da cama, então começa a atrapalhar a noite de sono dos pais também. Isso é uma desvantagem. A questão do risco, né, de quando é muito pequeno também é uma desvantagem. Outro fator que muitas pessoas apontam como desvantagem é o fato de a criança depois não querer sair da cama dos pais, a criança querer ficar ali e os pais às vezes não querer mais porque a criança está crescendo e dormir ali no meio começa realmente a incomodar e atrapalhar o sono dos pais. Outro ponto que influencia é a questão da intimidade do casal, né? O casal precisa aí criar outras maneiras de ter seus momentos a sós, seus momentos de namoro e não com a criança ali, isso acaba atrapalhando um pouco.
Como eu falei, é um método que vai ser diferente para cada família, então pode ser que as vantagens e as desvantagens também mudem, né? Eu trouxe aqui alguns pontos simples para que possa demonstrar, exemplificar para vocês algo que já faz parte do meu dia a dia, dentro do que eu vejo acontecer com outras pessoas também. Mas a cama compartilhada ela é uma experiência para cada família, né? Não tem uma receitinha. Cada família recebe essa experiência de uma maneira. Eu até abri uma caixinha durante a semana e várias pessoas descreveram experiências diferentes. Quem viu aqui vai lembrar. Bom, e aí, qual é a expectativa desses pais quando eles estudam, né, ou eles cogitam a hipótese de adotar o método cama compartilhada? Esses pais esperam realmente ter uma noite mais tranquila de sono, né, ter momentos de descanso maior, ter um período de descanso e de sono que atenda às suas necessidades de maneira mais satisfatória, porque realmente o sono picado ele acaba atrapalhando. E o sono é uma necessidade biológica do ser humano, né? Lógico que algumas pessoas com mais necessidade, outras com menos, mas é uma necessidade. Então, a expectativa dos pais é sempre essa, que vai levar a criança para dormir na cama com eles, vai ter uma noite longa aí de sono, muitas vezes uma noite inteira. Lembrando também que a noite de sono das crianças ainda é irregular até uma determinada idade, né? As crianças passam por fases e elas podem ter despertar ao longo da noite, o que também é muito normal. Mas, e Eliane, qual é a realidade do método da cama compartilhada? Mais uma vez, a realidade também vai ser diferente para cada família, mas quais são os exemplos que eu posso citar aqui que está dentro da realidade? Uma noite que pode ser um pouco mais tranquilo do que o bebê que não está dentro do método de cama compartilhada, mas também não é a noite inteira de sono, porque, como eu falei, o bebê pode trazer alguns incômodos dormindo no meio dos pais, né? Pode não oferecer essa noite inteira de sono tranquilo aí que os pais almejam. A questão da intimidade dos pais, que pode ser o método da cama compartilhada para você, e você já fez uso desse método, você está cogitando fazer, às vezes está assistindo esse vídeo aí para conseguir avaliar melhor, né, os prós e os contras aí da cama compartilhada. Bom, para que você possa ter mais certeza nesse momento, ou conhecer um pouquinho desse método na prática, eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência. Eu não tinha intenção de utilizar o método cama compartilhada desde quando eu estava grávida do Heitor. Nunca cogitei essa hipótese, né? Assim que o Heitor nasceu, ele dormiu no mini berço ao lado da minha cama durante um mês, e com um mês eu já levei ele pro berço, pro quarto dele. Eu tinha babá eletrônica, eu acompanhava pela babá durante a noite, e o Heitor ficou lá por diversos meses, até ele completar aí 9 meses e pouco, mais ou menos. O Heitor estava com 9 meses e pouco, e durante um salto de desenvolvimento eu não consegui e acabei levando ele para a cama. Por que eu não consegui? Isso não começou a acontecer quando ele estava com 9 meses, né? Isso já acontecia recorrente, mas eu conseguia driblar essa situação. De acordar à noite, de eu vir, ninar ele. Só que durante o salto de desenvolvimento, o neném tem uma necessidade muito maior da mãe. Então, coloca no berço, a hora que você deita, o neném chora de novo, você tem que voltar, pegar de novo, enfim, é um processo. Nessa época, eu já estava trabalhando, então eu acordava cedo e estava nos dias muito cansada. Tava muito cansativo, então ele chorava, eu pegava ele, quando eu deitava eu pensava, agora eu vou cochilar, agora dormiu. Ele chorava de novo. E numa dessas, eu acabei levando ele pra cama, e no outro dia ele não queria ficar no berço, eu acabei levando pra cama de novo, e eu tava num sono assim, num cansaço enorme. E logo descobri que estava grávida da Alice. E aí a justificativa do sono também, que eu não tava conseguindo parar em pé para poder atender as demandas dele. E tinha esse sono aí da gestação, né? Que é um sono bem intenso. Juntou com o meu pensamento, né? A minha intenção de mãe de suprir a necessidade dele, que ele ia ter que dividir com a Alice depois. Então, ai, tadinho, deixa ele aqui na cama, depois que ela chegar a gente não sabe como vai ser e tal. E acabou ficando. E daí que, por algumas vezes, o Heitor na nossa cama nos incomodou. Pelos mesmos fatos que eu citei aqui. Chute, cotovelada, de incomodar, de atrapalhar a gente para dormir. Quando eu tava com a barriga já bem maior, no finalzinho da gravidez da Alice, me incomodava muito. E eu tentei voltar ele para a cama dele, para o quarto dele. Comprei uma cama montessoriana,
tirei ele do berço, coloquei atrativos nessa cama, decoração, nada chamou a atenção dele. Por fim, chegou o dia que eu desisti. Falei, não vou tentar mais, vou lidar com isso, porque me cobrar isso me faz mais mal do que dividir a cama com ele. Ele não vai dormir a vida inteira na cama comigo. E aí, deixei então assim. Já com a Alice, foi outra realidade, porque eu sabia que se eu levasse ela para a cama, realmente seria mais difícil tirar. Deixar os dois na cama seria ainda mais incômodo, né? E com a Alice eu já não, eu tenho uma rotina, né, de trabalho, mas aqui em casa a gente já tinha conseguido organizar essa rotina melhor. Não que todos os dias seja assim, tem dias que são desgastantes, mas a gente conseguiu organizar melhor. Então a Alice dormiu próximo à minha cama durante o primeiro mês de vida, fez um mês, já veio pro berço junto da babá eletrônica, eu acompanhava. Quando ela fez 1 ano, eu passei para a caminha, né? Comecei com a caminha montessoriana, depois passei para a caminha normal e ela continua no quarto dela até hoje. Então essa foi a minha experiência com o método cama compartilhada. E o que eu vejo, né, de resumo para vocês, o que eu deixo aqui? Se você consegue que a sua criança durma no quarto dela, na cama dela, sem muito esforço e sem desgastar o emocional da criança, faça. Agora, se isso está desgastando, se você não tem essa exigência com você, se você não se importa de dividir a cama com ele, com a criança, faça também. Então, faça aquilo que for mais simples, mais tranquilo e o adequado para você. Não se cobre. Mais uma vez eu repito, as regras da maternidade, cada um dita a sua, cada um faz a sua. É aquilo que é o melhor para sua família, é aquilo que é o melhor para você, é aquilo que vocês consigam viver e adaptar de uma maneira que traga mais conforto para sua família, né? Então, eu aqui em casa sempre procuro analisar o que está mais próximo da criação com apego, porque a maneira de educar e a maneira de criar os meus filhos, que eu sempre quis, foi a criação com apego. Ah, mas ele tá ficando muito grudado com você, ah, mas ele não vai com ninguém, não me importa, eu quero a criação com apego. Mas isso foi algo meu, algo partiu de mim, porque eu acredito que a criança, ela tenha os momentos dela, as fases dela, né? Ele não vai querer dormir na minha cama pro resto da vida. Vai chegar um momento que ele vai querer dormir na cama dele. E isso passa tão rápido e isso traz uma segurança tão grande para a criança, isso enche tanto o potinho de amor dela, que o que é isso perto do incômodo, às vezes, no meio da noite? Lógico que tem dias que a gente tá mais sensível e a gente não tem tanta paciência para lidar com as situações, como tudo na vida, mas eu prezo por isso. Então, analise bem, né, como tem sido as suas noites, se o método cama compartilhada vai ajudar, se você tem resistência a esse método, se você é aberta a experimentar uma nova experiência, né, viver uma nova experiência, e decida isso entre vocês em casa. O que é o melhor dentro da maternidade é o que é o melhor para vocês. Mais uma vez, eu repito isso. Então, quem dita as regrinhas da maternidade é cada mamãe, é cada casa, cada papai, cada família, o que é melhor para vocês. O que reforça o que vocês buscam na criação dos filhos de vocês, na família de vocês. É assim que eu sigo aqui. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, fiquem com Deus. Curte e comenta esse vídeo aqui, tá?